Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 10 de setembro. Bora pra cima. Mais uma oportunidade, mais um dia que se inicia para nós estarmos na presença do Pai e percebermos quão grandes maravilhas Ele fará nesse dia lindão. Bora compartilhar meu devocional com você. Hoje eu vou fazer o do dia 8, que eu pulei. Agora vai dar certo. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, deixando os fardos. Existem pessoas que carregam um fardo de memórias dolorosas, traumas e ressentimentos, que, se não cuidados, tornam-se pesos que nos curvam, impedindo-nos de olhar adiante para o horizonte de possibilidades que o futuro nos reserva. A nossa jornada pela vida não deve ser ofuscada pelas sombras do passado. Imagine carregar diariamente uma caixa cheia de pedras, muito pesada. Assim é a vida quando não conseguimos nos libertar das amarras do que já vivemos. As lembranças sempre estão relacionadas a algo mal resolvido no passado. Mas, até quando permitiremos que essas feridas do passado ditam o nosso futuro? Até quando? Confrontar essas feridas, por mais doloroso que seja, é essencial. É como uma ferida em nosso corpo, que às vezes é necessário tocar na dor para aplicar um remédio e assim promover a cura. Apesar da impossibilidade de voltar no tempo para corrigir ou evitar esses momentos dolorosos, muitos de nós vivemos presos em um ciclo de revivê-los constantemente. É andar em círculos. Tiago nos incentiva a confessar os nossos pecados, a compartilhar as nossas fraquezas com alguém em que confiamos e que tenha maturidade espiritual, e não é um sinal de fraqueza. Abrir o nosso coração não é um sinal de fraqueza, é uma corajosa busca pela cura. Somente o amor de Deus nos faz superar essas dificuldades, as mágoas, os traumas, impulsionando-nos a um futuro de esperança, pois por meio do amor de Jesus nós podemos perdoar e pedir perdão, jogando todo o peso fora. E neste momento, encorajo você a se abrir para Deus e se permitir o processo de cura. Lembre-se de que deixar os pesos para trás é essencial para caminhar com leveza e esperança em direção ao futuro que Deus preparou para cada um de nós. Nada pode mudar o seu passado, mas a sua decisão hoje determinará o seu futuro. Nada pode mudar o seu passado, mas a sua decisão hoje determinará o seu futuro. Eu queria ler de novo o capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Orem uns pelos outros para serem curados. A cura não vem pelo falar, mas a cura vem pela oração intercessória. Lindo, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando oramos de forma lúdica, é possível colocarmos um paralelo como se o céu se abrisse. É como se o elo ao Pai fosse acessado, entende? E é assim o poder da nossa oração. A importância da oração intercessória é tamanha, porque aqui diz que a oração do justo ela é eficaz. E por mais que eu sente aos pés do Senhor todos os dias pela manhã, e eu oro, mas é preciso também que andemos em unidade e em comunhão para orarmos uns pelos outros. Eu, como mãe, eu faço uma oração intercessória aos meus filhos todos os dias, aos meus irmãos, às minhas cunhadas, à minha família, aos meus amigos, todos os dias.
é feita essa oração intercessória. Mas é preciso que nós nos posicionemos para orarmos por nós também, porque a oração do justo é eficaz. A oração do justo é eficaz. Tiago, no decorrer do capítulo 5, é o último capítulo do livro, ele relata muito sobre o egoísmo das pessoas que são ricas. Porque na época de Jesus, os grandes donos de terra, os proletariados, eles eram homens muito maus. O salário dos funcionários eram pagos no final do dia e eles, de forma egoísta, eles às vezes retinham o salário dos profissionais e ainda tomavam as terras dos outros, usando a justiça de forma irresponsável. Vocês lembram do que é a realidade que estamos vivendo hoje? Eles tinham vínculos com a justiça da época, né? E assim, eles de maneira ilegal, eles agiam de má fé e tomavam as posses dos outros. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste porque o enriquecimento dos ímpios é como se o avanço do mal não fosse impedido. E isso endurece o coração da gente. Não sei o seu, mas às vezes a gente questiona Deus, mas Pai, fulano faz isso e está em abundância. Mas não é neste lugar que precisamos acessar, né? Nós precisamos refletir que precisamos enfrentar os nossos desafios e não entrar no processo de comparação. E Tiago nos relata sobre a importância da oração, sobre a importância da paciência e da tolerância no Pai, de que alguns profetas, mesmo mediante ao caos, eles mantinham a sua fé, eles mantinham, mesmo mediante as suas aflições, eles viviam embasados na misericórdia e na compaixão do Pai, que era notório e que era acessada. Falar em oração, a gente lembra de Ana, que era estéril, e orou com vigor, e o Senhor derramou a graça sobre ela. Falar em oração é falar sobre Paulo e Silas, que estavam presos, e o Senhor fez com que as correntes se quebrassem. Pedro também, preso, e a igreja se colocou em oração. O próprio Elias, né? Que mesmo mediante as dores da sua alma, em oração, o Senhor o abençoou. E o meu Davi, que mediante a oração intercessória da casa de Deus, da igreja, do povo do Senhor, ele foi restaurado, ele foi curado. E quantas histórias a gente pode falar de cura, né? De restauração. E lembre-se, tudo aquilo que é negado não pode ser curado. Eu achei interessante. Como que vai haver cura em algo que é obscuro, que é resguardado, que é omitido aqui dentro de você? É preciso que você seja transparente com Deus em oração, para que Ele abra os céus e receba como incenso suave a sua intimidade com Ele, a sua transparência, a sua vulnerabilidade com o teu Pai. Deus, Ele é tão bom, a misericórdia e a graça dEle por nós é tamanha, que mesmo Ele derramando o juízo e a justiça dEle sobre nós, Ele nos dá uma oportunidade diária, todo dia, o dia todo, para nós realinharmos, aprumarmos e andarmos junto com Ele no caminho que é proposto por Ele. Esse é o zelo, o amor do Pai sobre nós, sabe? A oração, ela não é garantia de cura para ninguém. Mas a oração é um acesso ao Pai, em que a resposta que Ele vai dar a essa oração é de acordo com o propósito que Ele tem para mim e para você. Eu nunca casei.
Essa é a resposta mediante a minha oração. Talvez não seja esse o plano do Senhor para mim ainda. Compreende? O Senhor não trouxe a cura para o meu pai. E eu questionei muito a Deus, porque a igreja também orou e jejuou, fez relógio de oração para o papai. Eu fui inúmeras vezes na porta daquela UTI, intercedi, coloquei as minhas mãos naquele lugar, orei. Quantas e quantas vezes eu ajoelhava aqui nessa casa e orava intercessoriamente, mas ei, a resposta do Senhor é de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dele. Se a cura do papai não estava nos propósitos do Senhor para ele e para a nossa família, isso não aconteceu e foi o que fez. Será que o papai não ficaria acamado, não ficaria prostrado? Entende? A minha vontade egoísta é de termos a pessoa em vida perto de nós. Nós somos tão pequenos a ponto de desejarmos que o outro, mesmo doente, esteja conosco, a ponto de deixarmos com que ele vá para a glória conviver com o Pai. Meu Deus, olha como somos. O papai ficou 14 dias, se não me engano, na UTI, traqueostomizado, entubado, um homem enorme. Você imagina, quando eu fui lá reconhecer o papai, ele estava com o rosto bem machucado do tubo. Eu imagino como que devia estar as costas dele, mesmo trocando de decúbito. 14 dias, um homem de mais de 100 quilos deitado, né? Você imagina como seria o pós-trauma do papai. A voz, traqueia, cordas vocais, toda a função respiratória. Pensa no desafio. Não sei se eu já partilhei com vocês que uma certa vez eu estava em uma consulta com o papai e ele tinha uma mulher traqueostomizada e ela estava bem ofegante, estava passando da hora de fazer a limpeza da tráqueo dela e o papai começou a ficar nervoso. O papai era muito engraçado. Era muito difícil ele ficar nervoso. Era muito difícil. Mas ele começava a alisar assim as mãos. Eu disse, o senhor tá agoniado, pai? Aí ele disse, minha filha, eu tô agoniado com essa mulher, coitada, você tá doido? Que vida é essa? Aí eu disse, pai, é porque... Aí eu expliquei pra ele, né? Aí ele disse, meu Deus, que o senhor não deixa eu ficar assim nunca. Foi uma oração. E quando o papai foi pra UTI, foi ser entubado, depois de alguns dias existe um protocolo que não se pode passar muito tempo entubado, precisa fazer a tráqueo para que não comprometa, né? E o médico me ligou e disse, vamos fazer a tráqueo do senhor Aristóteles, e não deu certo. No dia seguinte, vamos fazer a tráqueo do senhor Aristóteles, e não deu certo. Até ali eu estava orando e dizendo, uau, esse Deus presta mesmo. Porque eu lembrei da oração do papai, que ele não queria ficar traqueostomizado. Terceiro dia não deu certo. No quarto dia, o médico me avisou que estaria enviando o papai para o centro cirúrgico e logo depois ele me avisou dizendo que tinha dado tudo certo. Eu disse, ok, Senhor. Ok. Ali eu compreendi que o papai não voltaria mais. Porque o Deus é um Deus tão zeloso, tão amoroso, tão cuidador com os nossos anseios e as nossas vontades, por mais pequenas que sejam. Mas o Senhor não ia abandonar o papai na oração que ele fez de Senhor, não deixa eu ficar desse jeito. E ele ia voltar para casa traqueostomizado, sem voz. 3 dias depois eu recebo a ligação, 5h30 da manhã, no dia 6 de setembro de 2021. Seu Aristóteles teve uma parada cardíaca e nós queremos que vocês venham aqui. Descansou. Tem um amigo, papai ficou 26 anos viúvo, né? Tem um amigo que disse que quando o papai chegou lá no céu, minha mãe tinha uma voz estridente, assim, anasalada, disse, Aristóteles! Mas tu demorou, macho, chegar. Me conte tudo. Mas é esse Deus que ouve as nossas orações. Então, que você possa ser
essa pessoa que ora intercessoriamente pelos outros e que você possa ter esse lugar de pessoas, de amigo, de família que intercessoriamente ora por você. Eu tenho uma amiga, Tati, que quando eu tô aflita, ansiosa, eu mando uma mensagem para ela, tem como tu orar por mim? Ela faz uma chamada de vídeo, eu já tô assim aos prantos, me acabando no choro, e ela ora, a gente depois partilha algo, e aquilo é como um alívio do Senhor, sabe? É esse o amor e o zelo de Deus. Quando eu tô aflita, ansiosa, agoniada, angustiada, quando eu tô assim, não estou em paz, eu sempre busco alguém para fazer uma oração por mim, mesmo por áudio, mesmo por chamada de vídeo, sabe? E é esse o lugar que a gente pode acessar em Deus. O Senhor quer nos curar todos os dias. Todos os dias. E a oração do justo, ela é válida, ela é poderosa. E é através da oração que o Senhor faz grandes coisas em nossas vidas. Que sejamos mais íntimos do Pai, que possamos partilhar com Ele as nossas dores e as nossas aflições, que possamos ter a certeza que Ele quer trocar conosco o nosso fardo pesado pelo dele, que é leve e suave. Que você possa ter essa convicção nesse dia de hoje, que você possa abrir mão das suas dores interpessoais, que muitas pessoas podem ter feito em você, mas creia, existem gente boa nesse mundo e muita ainda. Que os seus olhos possam estar voltados para isso, para a bondade que ainda habita dentro das pessoas. Que o seu coração seja curado dos traumas, das mazelas, das feridas que pessoas geraram em você. E que você possa, primeiro, aos pés do Senhor, se tornar vulnerável. E tenha certeza que o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho para ser o seu amigo de oração, para ser o seu irmão em fé, para caminhar junto com você, sem julgar, sem questionar, mas só amar. É preciso que tenhamos essas pessoas conosco. Eu tenho uma amiga, a Dorine, ela é incrível. Orar, eu não sei como que o Senhor fala com você, mas o Senhor sempre me lembra algumas pessoas quando eu estou no meu devocional, em minha oração. E às vezes eu sinto uma angústia quando oro por alguém, uma tristeza. Eu creio que é como a pessoa está passando. E quando eu oro pela Dorine, é incrível como é bom, fácil e suave orar por ela, sabe? Porque ela é de Deus demais. Ela é incrível, sabe? Ela é uma mulher forte e corajosa. Ela, mesmo passando por aflições, dores, mesmo passando por um processo de saúde desafiador, ela representa Cristo. Ela transborda Cristo. Ela exala a excelência de Cristo. E estar na presença dela é muito bom. Ela se acaba de rir de mim. E eu oro por ela todos os dias. E é fácil orar por ela. É fácil porque eu sinto uma paz tão grande. Porque ela é uma mulher que é um exemplo de oração. Ela é uma mulher que é um exemplo de fé intercessória. Eu mando devocional pra ela e ela manda bom dia e diz: já orei por você, hein? Ela é incrível. Ela é uma amiga chegada que o Senhor me deu, sabe? Eu congreguei com ela. E mesmo a gente não se vendo todo o tempo, de vez em quando eu mando um pote de jabuticaba lá pra ela. A gente se ama em Cristo Jesus. Ela é um presente pra mim, é um exemplo. Ela é encantadora. Ela é um espelho para a geração de sobrinhas dela. Ela é um exemplo de filha. Ela é um exemplo de irmã. Ela é um exemplo de oradora. Ela é um exemplo de fidelidade ao Pai. Eu amo você, Dorine. Obrigada. Obrigada. Que você possa ter essas pessoas em que no momento de aflição, de angústia, de dor, você sabe que ela está lá orando, intercedendo por você. Ora pelo meu marido, Dorine. Deus abençoe vocês. Excelente dia. Toda vez que eu falo que eu não vou chorar, parece que eu choro mais. Eita! Faça desse dia um dia incrível. Faça desse dia um dia incrível. Decida
é decisão, é ação, é atitude, é posicionamento. Coloque seus olhos em Jesus e chama, vai pra cima. Tchau, tchau. Deus te ama.